Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados todos vocês que creem na Palavra de Deus. Porque a partir do momento em que você crê na Palavra de Deus, você passa a ter direitos e privilégios. Você passa a merecer todas as promessas de Deus. Deus é muito legal, né? Muito bacana. Ele é muito justo, muito perfeito. Ele dá a fé para todos. Ele dá a palavra dele para todos. Todos. Ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, quem crê e for batizado será abençoado. Quer dizer, a fé é assim, minha amiga e meu amigo. Você não tem que merecer para ser um abençoado de Deus. Abraão não merecia de forma nenhuma, mas ele alcançou as promessas de Deus porque ele obedeceu à voz de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus. Só isso. É difícil para as pessoas fazerem isso? Não, só depende delas. Você tem o direito de escolher ir para a direita ou para a esquerda. Você que tem o direito. Deus te dá essa opção. Você quer ir para a esquerda? Então você vai. Se você quer ir para a direita, vai para a direita. Eu vou para a direita. Eu vou para a direita. Por quê? Porque é na direita que Deus Pai assentou o seu Filho Jesus, à destra de Deus, à direita de Deus. Então, quando a pessoa, por livre e espontânea vontade, decide obedecer, então ela faz o que é certo, ela faz o que Deus se agrada, ela manifesta a fé, e ela então é abençoada. E é tão bacana isso, tão bacana, que Deus, quando fez de Abraão a própria bênção, porque Abraão foi um homem de fé porque ele sentiu a voz do coração. Entendeu? Não, você não entendeu. A fé não tem nada a ver com a voz do coração, a fé tem a ver com o intelecto, com a cabeça, com a razão. Você pesa, você avalia, você verifica se quer isso ou quer aquilo, se vai para a esquerda ou para a direita. Então, quando a pessoa decide ir para a direita e fazer o que é direito, então ela decidiu o que era certo. Isso é um ato de fé. Esse ato de fé vai lhe presentear, vai lhe premiar com as bênçãos, as promessas de Deus. Isso que se chama fé. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé não tem nada de chororô. Fé não tem nada de emoção, de sentimentos do coração. Fé tem a ver com obediência à palavra de Deus. Deus falou com Abraão:
E ele obedeceu, por isso tornou-se o nosso pai na fé. E se você quer ser a própria bênção ou o pai na fé de pessoas que você vai gerar, então você tem que fazer o que Abraão fez, obedecer a palavra de Deus. E outra coisa é interessante você observar, que em toda a Bíblia fala de fé, sobretudo a fé de Abraão. Mas a fé de Abraão não era uma fé que somente estava posta nas conquistas. Não. A fé de Abraão enfrentou desafios, tribulações, dificuldades. Abraão foi um homem de fé porque mesmo nas tempestades, ele manteve a sua confiança em Deus. Ele manteve-se firme e inabalável, confiante e obediente à palavra de Deus. Assim foi Abraão. Ele enfrentou N problemas, dificuldades, desertos, mas ele manteve a sua fé como algo forte, palpável, de forma que Deus se agradou dele e o chamou e o elegeu como amigo de Deus. Então, minha amiga, veja só nesses textos sagrados que nós escolhemos hoje para vocês. Olha só, Jesus estava falando com os judeus, os religiosos, falando a respeito do reino de Deus. Mas os judeus achavam que porque eles eram descendentes físicos de Abraão, eles com muito orgulho disseram para Jesus: nosso pai é Abraão. Nosso pai era Abraão. Na carne realmente era, fisicamente era. Porém, Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quer dizer, Jesus estava colocando Abraão acima deles, muito acima deles, porque não bastava eles terem sido gerados fisicamente, biologicamente de Abraão. Para ser filho de Abraão, é necessário fazer o que Abraão fez, obedecer à voz de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dirigido pelo Espírito Santo. Ele diz: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quer dizer, filhos de Abraão, aos olhos de Deus, não são aqueles que são gerados física e biologicamente de Abraão. Não. Filhos de Abraão são aqueles que são nascidos da fé, nascidos da obediência à palavra de Deus. Obediência que se mantém inalterada, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, dos desertos, das tribulações. Então, essa é a fé que agrada a Deus. Você sabe que na época de Jesus, muitos eram curados, eram abençoados. Só que, a hora em que ele foi preso, todos aqueles fervorosos fugiram, abandonaram a fé. Então, essa não é a fé abraâmica. A fé abraâmica faz a gente enfrentar as dificuldades, os problemas, o dia a dia, problemas familiares, problemas sentimentais, problemas de saúde, problemas econômicos, qualquer tipo de problema. Mas a pessoa se mantém ali, firme na fé, que não é o que é costume nos dias atuais. As pessoas, às vezes, enquanto estão recebendo bênçãos, pão e peixe, elas estão na fé. Mas quando deixam de receber as bênçãos, elas deixam a fé. Ora, isso é fé?
Isso é fé abraâmica? Não. Isso é fé fajuta. Isso é uma fé enganadora. Porque a fé abraâmica, a pessoa se mantém firme independentemente das circunstâncias, independentemente das dificuldades, independentemente dos açoites, das prisões, das perseguições, das calúnias, independentemente das difamações, independentemente das injustiças. Aliás, o próprio Senhor Jesus fala que quando nós somos perseguidos, difamados, caluniados, injustiçados, e etc., e etc., etc., ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, a gente, nesses 55 anos que eu venho seguindo e servindo ao meu Senhor Jesus, nós temos enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, muitas pessoas más, cruéis, muitas pessoas que quiseram a minha morte, que quiseram me matar, que quiseram isso, que quiseram aquilo. Mas eu vou ficar lamentando, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar choramingando diante de Deus? Não, eu vou continuar vivendo essa fé. É porque, é como Paulo falou, que quer eu viva, quer eu morra, é para Jesus que eu vivo, é para Jesus que eu morro. Então, quando a gente está na fé, não interessa se somos abençoados ou não, estamos na fé e vamos permanecer nela até o nosso encontro com o Senhor Jesus. Essa é a fé abraâmica. Então, minha amiga, meu amigo, você que está aí, que já foi abençoado um dia, alcançou grandes bênçãos, deu testemunho, mas hoje está na rua da amargura. Você está na rua da amargura porque você abandonou a fé, você abandonou o barco, você abandonou o barco sem ter ouvido a voz de Jesus, como Pedro. Você abandonou o barco porque você não viu mais peixe no barco. Aí, é claro que você vem afundando, mas volte para o barco da fé, o barco dirigido pelo Espírito Santo, o barquinho que vai levá-lo pelo vento do Espírito Santo a tribulações, a dificuldades. Mas você estando dentro do barco, você pode ter certeza que você vai ser salvo, porque dentro do barco está Jesus. Talvez esteja dormindo ou não, mas ele está lá. Então, amiga e amigo, a fé não é só para conquistas pessoais, materiais. Sobretudo, a fé é para a conquista da vida eterna. Isso é que é valioso. Jesus disse, ele disse bem, com muita clareza: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer dizer, uma pessoa deprimida, uma pessoa depressiva, ela pode ter o mundo a seus pés que ela quer se matar. Por quê? Porque é a alma dela que está desesperada, está sofrendo, está sentindo dores, está sentindo vazio. E por causa disso ela quer se matar, mesmo com o mundo aos seus pés. Ora, minha amiga, meu amigo, a fé que Deus nos tem dado, a fé abraâmica, faz-nos ficar satisfeitos na abundância ou na escassez, na riqueza ou na pobreza, em qualquer circunstância, qualquer dificuldade, qualquer problema, a pessoa mantém-se firme. Essa é a fé inteligente. A pessoa não abre mão daquela convicção de ter ouvido a voz de Deus, ela segue pelo deserto, como fez Abraão, até um dia chegar na Nova Canaã. Nós vamos assistir agora um belíssimo testemunho. Eu sei que você está, talvez, fazendo alguma coisa, mas eu queria que você prestasse muita atenção no testemunho desta senhora. É extremamente importante você ouvir como Deus age, e do jeito que Ele age, e da maneira como Ele quer agir, e não do nosso jeito. Vamos assisti-la.
eu morava no interiorzão mesmo, onde não existia nem energia elétrica, nem água. E a minha casa era coberta de palha. Eu sou Marlene César, sou professora, sou empresária, nasci no interior do Piauí e tive muitas dificuldades, fui muito discriminada, fui muito pobre e assim, eu morava no interiorzão mesmo, onde não existia nem energia elétrica, nem água encanada, era água de poço e a minha casa era coberta de palha. Meu pai se tornou alcoólatra, aí tudo piorou, não é? A minha mãe dizia, vamos deitar porque ainda é dia. Ainda é dia. A gente está vendo a rede. Porque não tinha querosene. E a minha mãe, muito lutadora, ela segurava a peteca. Uma mulher muito, assim, admirável. Porque não conhecia Deus, a gente nunca nem ouvia falar, o Senhor Jesus salva. Nós não sabíamos disso. Nós éramos religiosos, nós católicos, nós tínhamos o famoso oratório dentro de casa, um móvel de madeira cheio de imagem, com o texto do lado e coisas assim. Era tudo que a gente sabia, era rezar para o anjo de guarda, fazer promessa e acender vela. E eu cresci nessa pobreza, nessa miséria, nesse desconforto de ser discriminada, deixada, mas fui galgando a fé. Cheguei a ser professora, dei aula a vida toda, me dei muito bem, tendo uma vida aparentemente correta, assim, eu me achava uma pessoa correta, religiosa, praticante, e cheguei a ser catequista, ajudar crianças a fazer a primeira comunhão na minha igreja. Não é porque você não mata, não rouba, não mente, não prostitui, que você está bem diante de Deus, não é só isso. Aí veio a depressão, né? Uma tristeza tão profunda a ponto de não segurar quando estava no meio de pessoas. Quanto mais no meio de pessoas eu estava, mais sozinha eu me sentia. E isso é muito ruim. Há quem diga, é frescura. Não é. Não é, a pessoa não controla. É algo que é mais forte que ela. É um vazio muito grande que chega a doer na alma. E mesmo com todos esses problemas, eu me casei. Né? Eu me casei na tentativa também de ser feliz. Quando eu achei que ia ser tudo novo, porque eu estava começando uma vida nova, não encontrei dívida. Até que eu, assistindo um programa de TV e assisti um testemunho, que aquele testemunho foi tão forte, mas tão forte, que eu saí de casa naquela hora, sem conhecer nada em São Paulo. Um frio que eu nunca tinha vivido na vida. Então, do jeito que eu estava em casa, eu lembro até hoje, um jogo de moletom marrom, uma coisa bem paupérrima mesmo, acho que do jeito que eu acordei, que eu estava com aquela roupa, eu só anotei num pequeno pedaço de papel, Avenida Celso Garcia, 499. Eu entrei pela porta da Universal e eu posso dizer que foi pela porta do Espírito Santo, da fé, daquilo que eu não conhecia e que eu precisava muito e que eu estava calejada de tanto procurar. E ali naquela reunião, eu vi o altar, eu vi tudo diferente, algo que eu precisava muito. Eu vi ali uma fé diferente, eu vi ali uma intrepidez, posso dizer até uma certa audácia daquele homem. Ele falar com tanta propriedade de algo que eu não conhecia, e eu que era religiosa. Eu fiquei impactada realmente, eu vi tudo novo e também muito grande, era tudo muito grande. Aquela igreja era muito grande para mim, que eu nunca tinha visto um templo daquele tamanho. Então, tudo me chamou a atenção ali. E ali foi o começo, foi o start. E aí, eu fiz a minha entrega. Mediante ao conhecimento, eu reconheci que eu não era nada, apesar de achar que era alguma coisa, porque eu não praticava coisas erradas a meus olhos. Só que eu era uma pessoa cheia de pecado, cheia de demônios, cheia de problemas que quem é de Deus não tem. Né? Então eu consegui ver isso, então eu me entreguei, eu me lancei de verdade, eu passei a viver uma fé diferente, uma fé viva, uma fé forte. Eu comecei a compreender a Bíblia, que até então eu não pegava em Bíblia,
eu comecei a compreender sobre o dízimo, que eu nunca tinha ouvido falar. E daí, quando eu achava que tudo já estava perfeito, eu conheci essa fé que me chamava para algo maior. A primeira coisa mais especial, a maior dádiva que o ser humano pode possuir e receber, que para muita gente é até impossível, acha impossível, foi a presença do Espírito Santo em mim. Aí sim, aí eu já não tive mais dificuldades, porque quando ele chegou, quando ele me escolheu, quando ele me separou naquela manhã de domingo, foi algo indescritível às vezes, né? Às vezes a gente não consegue explicar tanto. Além da pessoa nada que eu era, eu não sabia que podia acontecer isso com o ser humano. Aí com essa alegria, com essa força, a força de um jovem frenético, vamos dizer assim, que eu me senti, eu conheci a fé da Fogueira Santa de Israel que a igreja me apresentou. E ali já não foi difícil. Foi um sacrifício? Foi, porque sacrifício é sacrifício. Até porque a gente se lançou de algo que, humanamente falando, na época era impossível, porque eu estava sem ônus, eu estava sem o meu salário. E eu fui gerar, eu fui vender coisas minhas, eu fui tentar fazer unha, mas meu Deus, parecia que tudo que eu ia fazer não dava certo, porque é sacrifício. E tudo sozinha. Quando você está no sacrifício realmente, ninguém fica com você. Porque você fica só, você fica literalmente no deserto. É tão forte, aquilo é tão forte, a fé do sacrifício, que ela queima dentro de você e você faz. É o próprio Espírito Santo quem te fala. Não é o pastor, ele nem sabe o que você vai fazer, ele nem sabia, os meus pastores nem sabiam o que eu fazia em cada fogueira santa. E quando eu subi o altar, quando eu entrei por aquela porta e eu desci do outro lado, quando eu saí, ali já me veio uma certeza, é algo pleno, que você não está vendo nada, não mudou nada, mas você está feliz, aquele prazer, aquela alegria que antes era um sacrifício passou a ser prazer, passou a ser uma certeza. Você não explica, é uma coisa que você desce tranquilo, em paz. E a grandeza de Deus começou na minha vida, não foi aqui em São Paulo. Teve uma mudança? Teve. Para mim era a grandeza, mas a grande mudança realmente, as coisas grandes, foram acontecer lá na terra da minha aflição, no Piauí. Lá na terra da vergonha, da humilhação. Foi lá que Deus me honrou, porque é bíblico, não é? A ponto da gente ter carro, comprar casa. Aí compramos a primeira casa, o primeiro carro zero, e daí foi. Foi crescendo, e aí eu sacrificando sempre, e sempre na fé. No início eu sacrificava fruta, desinfetante, juntava um valor irrisório, mas era o meu sacrifício, Deus foi honrando. E aí foi aumentando o sacrifício. Daí a pouco sacrifiquei um carro, né? Daí a pouco sacrifiquei um carro em uma loja minha eu já tinha loja, já tinha uma perfumaria, temos um patrimônio de milhões, não é? E temos fazendas, carros, casas, e o nosso sacrifício tem aumentado sobremaneira, mediante o que Deus tem nos dado. E, inclusive, nós temos uma fazenda no mesmo interior, no mesmo município, onde eu nasci, onde tudo foi difícil, onde eu tive uma vida miserável e humilhante até pelos parentes, né? Então, hoje é referência. É uma fazenda modelo na região do Piauí inteiro. É uma fazenda de nome até e que dá emprego para muita gente. E eu fico pensando como o Espírito Santo me alcançou lá no interior do Piauí, né? Não sendo nada desprezado pela maioria. Então é muito forte. Eu costumo dizer para as pessoas que não vão na igreja, que às vezes gostam de perguntar, de fazer algum comentário, eu disse: olha, minha querida, você não é diferente de mim, nós somos iguais. A única diferença minha para você é que eu senti a dor cedo. A primeira dor eu já fui. Porque
Todos nós estamos no mesmo barco. A diferença se faz naquele que se humilha diante de Deus, que crê, que enxerga a sua real situação e quer sair dali. Sai dessa terra, sai dessa vida, sai do vício. Levanta, você tem força, você é mais forte que isso, se levante. Vá, porque Deus só espera um passo seu. Ele vai mudar a sua vida, sobremaneira, assim como mudou a minha. Eu fico pensando naquelas pessoas que estão conosco já há algum tempo e que dizem assim, puxa vida, não sei onde é que eu estou errando, porque, olha, eu já estou há tanto tempo na igreja e não aconteceu nada. Já aconteceu algumas coisinhas, mas não aconteceu essa grandeza que nós temos lido na vida de Abraão, nem na vida dos testemunhos que a igreja apresenta. E é simples responder essas pessoas. É que quando a gente recebe a voz de Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, que é a voz da obediência, é a voz da obediência. Quando você ouve a voz de Deus, Deus falou para Abraão, sai da tua terra. Abraão obedeceu. Ele obedeceu. Era loucura. Como é que ele vai obedecer? Como é que ele vai deixar as suas propriedades, deixar o seu patrimônio para trás, deixar os seus familiares, seus entes queridos, e vai sair para uma terra que nem sabe para onde é? Mas a fé é assim, minha amiga, meu amigo. A fé é espírito. O Espírito Santo é Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. A fé é espírito. Então, eu não posso obrigá-lo a obedecer. Eu posso fazer o que eu tenho feito, ensinar a palavra de Deus. Agora, há muita gente que obedece, que coloca a fé em prática, obedece e é abençoada. Porém, há outras tantas que, apesar de terem o mesmo conhecimento da fé, não têm tido coragem para obedecer. E aí fica difícil, muito difícil. Então, muitas pessoas são fracassadas, frustradas na fé, justamente porque não tem o espírito da fé. Não tem o espírito da fé, porque o espírito da fé nos empurra. É o Espírito Santo que nos dá força para a gente tomar atitude. Ele nos dá coragem para a gente tomar atitude. Agora, mesmo assim, somos nós que temos que tomar atitude. Não é ele. Ele apenas apresenta, ele dá as condições, ele dá a promessa, as promessas. Mas quem vai obedecer ou não, somos nós. Então, quem obedece se faz privilegiado. Quem não obedece se faz frustrado. Essa é a realidade. Então, estou falando para você, minha amiga, meu amigo, você que é católico, você é espírita, você é evangélico, especialmente você que é espírita, que está acostumado a fazer sacrifícios nos montes, nos cemitérios e tal, você faz sacrifícios, porque você crê. Mas não acontece respostas que você quer, porque os sacrifícios que você faz é para os guias, as entidades, que não tem nada a ver com Deus. Se você mudasse o rumo e fizesse o sacrifício para Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, imitasse Abraão, então você seria tão abençoado quanto Abraão foi. Mas porque você insiste em sacrificar para as entidades, é lógico que as entidades não vão fazer nada na sua vida a não ser prejudicá-lo, como tem acontecido até hoje, não é verdade? Fala a verdade. Aqui para nós, não se trata de religião, se trata de inteligência. Você tem feito tanto sacrifício disso, sacrifício daquilo, sacrifício de animais até, mas os sacrifícios não são para o Altíssimo Deus de Abraão. Então, não vai acontecer nada, a não ser prejuízo. Você é católico, você acende velas, você vai à missa, você é uma pessoa caridosa, você é fiel à sua igreja, mas
você não invoca o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, também vai ficar chupando o dedo. Porque o anjo da guarda não tem guardado a sua vida. Você sabe disso, você sabe o que eu estou dizendo, não é verdade? O anjo da guarda é uma imagem de gesso, pode ser de ouro, pode ser de que for, mas é uma imagem, não é nada mais do que isso. Mas a fé abraâmica, ela diz respeito ao espírito de Abraão, que foi o espírito que Deus lhe deu. Talvez você diga, não, eu não sou nem espírita, nem católico, eu sou evangélico. Tá bom, você é evangélico. Talvez você diga, eu sou da Igreja Universal. Ótimo, excelente. Mas eu diria, você sacrifica? Você obedece? Ah, bispo, sabe? Então, minha amiga, meu amigo, também não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer, mesmo sendo da Igreja Universal, mesmo você indo no templo, mesmo você choramingando lá no altar do templo, não vai acontecer nada enquanto você não obedecer a palavra de Deus. Obedecer a voz do Espírito Santo. Porque o que Deus deu para Abraão não foi uma imagem. O que Deus deu para Abraão não foi uma carroça para que ele pudesse sair dali com seus pertences, não. Deus deu a Abraão uma fé, uma palavra, uma fé, um espírito, uma palavra de vida, uma palavra de coragem, uma palavra de fé, de força, de poder. Abraão, então, juntou os seus cacos e saiu em obediência a essa palavra, a essa voz. É óbvio que Deus não deu nada para Abraão naquele momento. Ele saiu da terra de Harã para a terra de Canaã, que são 900 quilômetros pelo deserto, a pé. A pé. Abraão foi a pé. Deus não, de maneira nenhuma, facilitou para Abraão. Não, o sol continuou o mesmo, causticante, o deserto era o mesmo. Abraão teve problemas, dificuldades, porque ele tinha animais, tinha crianças no meio do povo dele, tinha velhos, ele tinha problemas. Mesmo assim, Abraão foi naquela fé, ele foi naquela convicção, e por isso ele foi abençoado. E você vê o caso da dona Marlene. É um extraordinário testemunho. Então, uma senhora que passou necessidade, viveu na miséria, ela cultuava os deuses da Igreja Católica, mas não acontecia nada na vida dela. Quanto mais ela rezava, mais assombração aparecia para ela. Até que um dia, ela veio para São Paulo, entrou no templo lá da Celso Garcia, e entrando lá, ela conheceu a palavra de Deus. Ela ouviu a voz que Abraão ouviu. E ela obedeceu. Não foi difícil para ela obedecer. Não foi difícil. Você que é da Igreja Universal do Reino de Deus, que está há tantos anos e não obedece, você vai continuar mais tantos anos e vai continuar vivendo da mesma forma. Nada vai poder ser feito. Deus não vai poder fazer nada na sua vida enquanto você não tomar atitude e obedecer. Essa é a realidade. Então, o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus se fundamenta numa palavra, a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito, é verdade. Jesus falou isso, minha palavra é espírito e verdade. Então, quando a pessoa coloca a sua vida, pauta a sua vida, obedece, toma atitude em cima dessa palavra, tem que acontecer aquilo que Deus prometeu, porque Deus não é louco para que, tendo prometido, não venha cumprir. Isso é questão de fé. Mas, da parte do ser humano, tem que haver obediência. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Nós vamos assistir mais um testemunho que vai falar sobre isso. E eu quero que você preste atenção, porque os testemunhos são apenas para mostrar a grandeza de Deus. Não é porque você vai fazer
a mesma coisa que o testemunho fez, por livre e espontânea vontade, que vai acontecer, não. Você tem que firmar a sua fé na palavra de Deus, não é nos testemunhos. Você tem que firmar a sua fé no que Deus tem feito, que tem falado na sua palavra. Então, quando você obedece à palavra de Deus, arrebenta. Vamos assistir mais um, por favor, Felipe, coloca aí. Prazer. Você que é a Kelly? Eu que sou a Kelly. Quem chegou primeiro? Ele. Só para você entender. Você chegou primeiro que ela? Sim, senhor. E aonde foi que você teve um encontro com Deus? Dentro do presídio. Aonde? Dentro do presídio. Explica pra gente, por que você foi preso? Como é que você foi para lá e o que aconteceu? Eu era segurança de festa noturna, né? E vigilante. E eu acabei brigando com um colega e acabei executando ele. E acabei indo preso, parar na cadeia pública de Porto Alegre, dentro da cozinha geral do Presídio Central. Ou seja, vocês eram amigos, companheiros de trabalho, houve uma briga entre os dois e vocês dois eram agentes de segurança. Era agente de segurança. Tinha uma missão de trazer segurança para os outros e um acabou tirando a vida do outro. Você matou o rapaz e foi preso. E fui preso. Aí lá dentro, a minha filha, que eu tenho agora a segunda, ela veio a ficar doente no hospital, né? E eu estava no pátio do Presídio Central chorando, não estava aguentando mais. E ela também, várias dificuldades, não tinha comida dentro de casa, nada. E um pastor veio até mim e me convidou, não quer participar de uma oração? E eu peguei e disse que não. Eu não estava bem, estava chorando, estava triste. Conhecia Jesus, me desviei, né? Mas eu não era o momento certo. E ele fez uma oração mesmo assim por mim. Ele falou: olha, cara, pela fé que eu tenho, em nome de Jesus, a tua filha, essa semana tu vai ter uma resposta. Ela vai voltar para casa. Na mesma semana ela saiu da UTI. Acho que não deu 4 dias depois, ela estava em casa. Para honra e glória. Como é que passou a ser a vida da família com ele preso? Uma desgraça, né, bispo? Desgraça. Foi o ano da desgraça, assim, da nossa vida, né? Ele foi preso, eu perdi meu pai, perdi meu irmão, eu tentei suicídio com a minha filha mais velha. Foi um ano assim. Você tentou suicídio fazendo o quê? Eu ia me atirar de um prédio com ela no colo e já estava grávida da menor e não sabia. Sem ter o que comer para minha filha mais velha. Eu fui encaminhar o auxílio reclusão, foi negado. Não tinha de onde tirar dinheiro, minha filha pequena. Aí eu estava no prédio do advogado, o advogado falou para mim assim: não tem como tu ganhar esse auxílio. E eu vi numa escada, ele era no 14º andar, e eu estou com a minha filha mais velha no colo, e eu fui para me atirar. Nisso abriu o elevador, Deus mandou um anjo, que eu digo, o homem me puxou para dentro, disse assim: vem, moça. Eu até hoje eu não sei quem é, não sei nem como era, eu não tinha coragem de olhar para ele. Ali eu saí, sentei na praça e chorei. Você ia se matar com a filhinha de 14? A filha que estava com 3 anos. 3 anos, e que já estava grávida de outra, e não sabia? Não sabia que eu estava grávida. E você pegou quanto tempo de cadeia? Eu tomei 13 anos, 2/5. 13 anos, 2/5. 2/5. Como é que passou a ser a sua vida lá dentro? Maravilhosa. Depois que eu conheci Jesus mesmo, me entreguei de verdade, só alegria. Para quem não tinha nada hoje, eu ia sair para a rua sem dinheiro, sem nada, saiu até uma causa para mim de um dinheiro, e agora eu estou montando meu próprio negócio. E eu pergunto, nesse tempo em que ele estava lá dentro, ele começou uma vida com Deus, porque quando ele viu o poder de Deus se manifestar na filha, ele se quebrantou e se voltou para Deus. Voltei para Deus. E você aqui fora, estava fazendo o quê? Espiritualmente falando. Triste, chorando, depressivo. Não estava buscando em nada? Nada. Aí foi onde lá dentro, quando ele se entregou, que ela saiu do hospital, ele olhou para mim assim: ou tu busca Deus ou a gente termina tudo agora. Porque eu quero uma vida séria com Deus. E dentro da cadeia, cheio de marra, né? De marra. Preso. Só? Se não se voltar para Deus, ele termina tudo agora. E qual foi a sua reação? Eu fiquei meio assim, eu disse: não, vou lá. Aí foi onde eu me entreguei para Deus. Graças a Deus tive já meu encontro com Deus e Você começou a buscar onde? Que igreja? Aqui. Foi aqui na sede? Aqui na sede. Você sede. começou a vir aqui? Sim. E ele lutando por você lá dentro. O que você fazia por ela e pela família? Oração, jejum, sacrifício, fazia tudo. Tudo que aparecia, qualquer campanha, eu estava dentro. Você chegava a dar dízimo lá dentro? Sou dizimista fiel lá dentro. Dentro da cadeia? Mas você dava dízimo de quê na cadeia? Eu cortava cabelo, aprendi lá dentro. Deus me deu um dom. Você aprendeu a cortar cabelo lá dentro. Aí você cortava cabelo e pagavam você lá dentro? Me pagavam. E você tirava o dízimo na cadeia? Todo. Você participou de Fogueira Santa lá dentro? Lá dentro. Que isso? Como é que você fez para cumprir o voto? Fala pra gente, na prática. Eu peguei meu dízimo, peguei tudo que eu tinha no bolso, todo mês que eu arrecadei, botei no envelope, não falei para ela o valor e entreguei para ela. Falei: ó, isso aqui é minha fogueira santa, entrega lá porque eu não posso ir. Mas na próxima eu vou estar.
E foi o que aconteceu. Tá aí. Aí ele te entregou o envelope para você cumprir o voto da fogueira por ele. Sim. E você gerou o sacrifício da fogueira lá dentro. Lá dentro. Cortando o cabelo. Cortando o cabelo. Ou seja, você não deu desculpa. Ó, Deus, entenda, o meu sacrifício é diferente dos outros. Eu estou preso, eu não tenho como sacrificar. Com uma mulher aqui fora passando necessidades, com uma filha pequena e outra recém-nascida, e ao invés de dar o dinheiro para ela, isso é que é forte, né? Você passando necessidades, enfrentando luta, ele te dá o dinheiro para entregar no altar. Ela podia ter roubado esse dinheiro e ficado para ela. Humanamente falando, podia. E você não fez. Nunca. Ele mandou você entregar no altar e o que você fez? Eu entreguei no altar. E mais a minha fogueira santa também. A sua própria. Sim. Você não ficou escondido atrás da fé dele. Ele fez o voto dele e você fez o seu. E aí você disse para ela, leva este porque no próximo eu vou levar pessoalmente. Pessoalmente. E aí? Aí eu fiz isso, e hoje eu cumpri minha palavra. Lá dentro eu falei, o dia que eu sair, não me importa se é meia-noite, 10 horas da noite, não me importa o horário. Eu vou sair, eu não vou para casa, eu vou lá, nem que seja encostar na porta da igreja, foi o que eu fiz. Você pegou 13 anos. Ficou quanto tempo? Eu cumpri uma pena de 5 anos, né? Deu 5 anos e alguma coisa. Era 13. Era 13. E você ficou 5. 5. Como é que você define a sua casa hoje? Um pedacinho do céu. Que diferença há entre o homem que foi para a cadeia e o homem que voltou? Tudo. Ele tinha pavio curto. Não sabia escutar, tu falava, já saía xingando. Eu que sei, sabe aquela coisa. Esse bicho era bruto. Bruto. Agora, Bicho bruto. muito. E agora? Totalmente carinhoso, com todo mundo, tem paciência. As pessoas, às vezes eu vejo que tem uns que meio que cutucam ele, totalmente calmo. É outra pessoa. Um marido melhorado ou uma nova criatura? Uma nova criatura. Bem forte para o meu Jesus. Como Abraão eu quero ser a grandeza do meu Deus, todos hão de ver. Estou disposto a tudo obedecer. Uma nova história vou viver. Vou sair de onde estou, não sou mais uma multidão. O Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo. Eu vou sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Uma nova história vou viver. Eu não desisto. Mais uma multidão. O Senhor prometeu fazer de mim grande nação. Fui escolhido para vencer. Vou mostrar a este mundo a grandeza do meu Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo. Eu vou sacrificar. Vou brilhar como as estrelas do céu. Eu creio nas promessas de Deus. Uma nova história vou viver.
A Santa Ceia é uma cerimônia muito especial. É a representação do sacrifício do Senhor Jesus através do pão que simboliza o seu corpo e o cálice com o suco de uva que representa o seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem não come da sua carne e não bebe o seu sangue, não tem parte com Cristo. Quando participamos da Santa Ceia, nos apoderamos da vida que o sacrifício do Cordeiro de Deus nos concedeu por meio da sua morte e ressurreição. Quem participa da Santa Ceia entra em aliança com o Senhor Jesus e encontra a nova vida que vem de Deus. Se é vida que você deseja, saúde, paz, perdão, avivamento, batismo com o Espírito Santo, então esteja conosco nesta quarta-feira e juntos vamos sentar à mesa do Senhor e celebrar com alegria e gratidão o que Ele fez por amor a todos nós. Quarta-feira, às 15h20, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Leide Daiane, tenho 36 anos. Ouvi falar muito mal da igreja, do Bispo Macedo, que dizia que a igreja era uma seita, que o Bispo Macedo era um charlatão, um bandido, um homem perigoso, que roubava as pessoas que não tinham muito estudo, que as pessoas iam lá, confiavam na boa fé dele e ele acabava enganando as pessoas, fingindo uma religião, uma fé que não existia. Para mim, eu enxergava ele como não só um ladrão, como um mercenário, pessoas assim que não valia nada. Para mim era o Bispo Macedo, não tinha diferença nenhuma de um bandido que eu ouvia falar na televisão para ele. E quando eu vi o Bispo Macedo, assim, algumas programação dele na televisão, eu sentia nojo, de ver uma pessoa falar, pregar a palavra de Deus e não viver aquilo, que eu achava que ele não vivia aquilo. Então, dentro de mim, eu tinha nojo, eu achava asqueroso. Quando ele começava a falar, eu queria mudar de canal, porque as palavras que ele falava entravam dentro de mim como um ódio. E aquilo me dava uma repúdia dentro de mim, que eu tinha vontade, assim, de desligar a televisão. E se eu visse ele pessoalmente, eu dizia, eu esculhambo esse homem, eu falo um monte para ele, E eu pensava que os fiéis da Igreja Universal eram as pessoas que não tinham estudo, ou que não tinha conhecimento, que não entendia direito as coisas, e eu achava que ele aproveitava daquelas pessoas, eu achava que os testemunhos eram mentirosos, eu achava que ele jogava aqueles testemunhos na televisão para as pessoas ir lá. Eu estava em um casamento destruído, onde eu apanhava agressões físicas e morais, todos os dias praticamente, e mesmo assim eu não enxergava a igreja como uma saída, Veio tempos depois me separar, aquela pessoa querendo me matar por várias vezes, tive depressão, ficava com medo de tudo e de todos, Quando alguém se aproximava de mim, tinha medo, achava que ia me ferir. Depois disso, entrei no mundo das baladas, ia trabalhar, às vezes fui trabalhar até bêbada, porque eu achava que bebendo eu ia ser mais feliz, porque não tinha paz interior dentro de mim, eu não tinha felicidade. Aí à noite de novo, ia sair no mesmo dia, isso ia se repetindo por vários anos, por vários tempos assim. Me sentia fracassada como mãe, sentia dó do meu filho ainda pequeno às vezes. Eu não tinha controle, eu batia no meu filho ao ponto de eu dizer para ele, quando ele tinha uns 3 anos, assim para 4, eu dizia para ele, Lisandro, quando eu bater em você, você grita pro vizinho socorro. Você pede para alguém socorro, porque a mamãe não tem domínio. Depois que eu me arrependia, Quando alguém falava de uma igreja, alguma coisa, eu sempre ia. Só não ia na Igreja Universal. Mas as outras denominações eu sempre ia procurar ajuda e não encontrava. Sempre ia em centro espírita, procurar ajuda, fazer consulta, fazer trabalho, para preencher aquele vazio dentro de mim. Eu não conhecia Deus, as pessoas não me apresentavam Deus, me apresentavam uma religião, apresentavam uma consulta, alguma coisa assim. Eu não conseguia ser feliz, quanto mais eu buscava, mas eu ficava vazia ao ponto de eu me fechar, eu e meu filho sozinho em casa, e mais ninguém. Ao ponto de eu ficar assim, fechada, eu não queria trabalhar, eu não queria ver ninguém, só queria ficar com meu filho dentro de casa, sem ninguém. E não aguentando mais o sofrimento, eu resolvi tirar minha própria vida, onde eu tomei vários remédios, várias substâncias,
para mim não ficar mais nesse mundo, porque eu não aguentava mais sofrer, né? Eu achava que ali era a única saída que eu tinha, era morrer, né? Porque eu não via saída para mim, não tinha quem me ajudasse, não tinha um pai perto, não tinha uma mãe, não tem ninguém para me apoiar, só tinha eu e o meu filho. Então eu pensava assim, não, vou dar um basta, vou tirar a minha própria vida. E depois que eu tomei aqueles remédios tudo, o efeito começou dentro de mim. E o efeito era, meu corpo todo ficou vermelho, empolado, comecei a ficar roxa e sentia muita dor. Eu vi que a pior escolha que eu fiz foi a tentativa de suicídio. Para mim ali foi o fundo do poço, foi a minha pior escolha, porque ali eu estava perdendo todos os meus sonhos, estava perdendo de viver com o meu filho, com a minha família. Ali foi o fundo do poço para mim, que eu achei que não ia ter retorno. Naquele banheiro do hospital ali, eu pedia para Deus com muita fé me ajudar, porque eu tremia muito e já estava vomitando sangue, né? Já estava passando muito mal. Então eu pedia para Deus ali uma oportunidade. Tive os procedimentos médicos, correu tudo bem, graças a Deus. Depois disso, né, vim para casa e recebi o convite de um amigo para ir no dia D. Faltavam uns 15 dias para esse evento do dia D. Aí eu não aceitei logo de cara, eu relutei, falei assim, na Igreja Universal. Mas como eu já estava infeliz, triste, eu não vi uma saída, né? Aí eu fui pro evento, né? E quando eu cheguei lá no evento, eu ficava sempre de olho aberto. Aí quando o bispo entrou, eu senti algo diferente. Naquele momento ali, que eu sentia nojo, raiva, ódio dentro de mim, foi tomado por um amor maior. Quando ele abriu a boca para falar de Jesus, diretamente lá de Israel, né, pelo telão, eu senti algo diferente dentro de mim. Pedi perdão a Deus por julgar o bispo, que eu não a conhecia. Naquele momento exato ali, eu creio que foi ali que eu tive meu encontro com Deus. E ele falou comigo, o Senhor Jesus me pediu para deixar as baladas, deixar as amizades erradas. Ali eu deixei o orgulho, né? Deixei os maus olhos, deixei o preconceito, né? Deixei as mágoas, deixei tudo ali no altar, né? Tudo que eu tinha dentro de mim, os maus pensamentos, a dúvida. Eu deixei não só as coisas que havia dentro de mim, como fora. Aí começou uma batalha para mim receber o Espírito Santo. Aquela batalha foi grande, porque eu tinha que vencer cada dia mais a mim mesmo, as minhas lutas, as minhas vontades. E aí eu comecei a buscar durante o dia, as madrugadas, tudo que o pastor falava ali era novo para mim. E toda vez que ele dizia para mim, quando você vai receber o Espírito Santo, você vai ser uma nova mulher. Naquele dia 13 de junho, eu nunca esqueci aquele dia. Ficou gravado dentro da minha memória, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na igreja, falando com Deus, buscando o Espírito Santo. E quando o pastor, não era uma corrente de quarta-feira, nem de domingo, era uma corrente de segunda-feira, só que no final o pastor buscava o Espírito Santo. E quando ele estava buscando o Espírito Santo, eu estava com muita sede, falando com Deus, que eu queria Ele. E ali o Senhor Jesus, né, me presenteou com o Espírito Santo. Ali veio sobre mim uma alegria muito grande, veio dentro de mim desejos de ganhar almas, de cuidar de pessoas. Eu chorava sem parar, eu ria sem parar. Todos os segundos da minha vida ali, naqueles momentos que eu tive ali, parecia que era algo mágico, que só tinha dentro daquela igreja eu e Deus e mais ninguém. E ali, com o Espírito Santo dentro de mim, eu me tornei a imagem e semelhança do Senhor Jesus, né? Algo muito forte dentro de mim. Ali eu me tornei uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova filha. Me tornei uma pessoa melhor, até mesmo para trabalhar, né? No dia a dia, que eu não tinha forças. Passei a ser uma mulher forte, guerreira, diferenciada dentro de mim mesmo e fora de mim mesmo, onde as outras pessoas mesmo falavam, você mudou, o que está acontecendo com você? E hoje eu vejo que através das fake news, eu ouvindo palavras de fake news, de outra imprensa, vendo essas coisas, né, eu vejo que eu fui prejudicada anos da minha vida, né? Era para isso ter acontecido, eu ainda na adolescência ter estado firme na presença do Senhor Jesus. E eu faço um convite para você também, que está sofrendo como eu, que às vezes está acreditando em fake news, está acreditando no que as pessoas falam. Antes de você acreditar, vem fazer, eu faço um convite especial para você, vem, assiste uma reunião. Depois que você assistir uma reunião, você vai ver que não é nada daquilo que falaram para você e você vai seguir uma vida como eu sigo hoje ao Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile,
O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Ó meu Pai querido e amado, bendito, exaltado e magnificado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Porque por meio do teu nome, pela fé no teu nome, nas tuas palavras, no teu espírito, nós tornamo-nos merecedores diante de ti. É a fé que nos faz merecedores diante de ti. Eu sei que isso é fácil para mim e para outras tantas pessoas, mas nem sempre é compreensível para a maioria, que pensam que quando elas fazem coisas boas, caridades, quando elas não fazem mal a ninguém, elas pensam que conseguem te agradar e então serem dignas das tuas bênçãos. E não é assim. Não é assim. Porque é como a tua palavra ensina que sem fé é impossível agradar a ti. E fé é obediência à tua palavra, que depende de cada um. Se a pessoa tem fé e não obedece, não adianta nada. Ela tem que ter fé e obedecer aquilo que ela crê. Então eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessas pessoas que nos assistem nesse momento, que caia a ficha, para que elas possam entender, compreender que a vida delas depende mais de si mesma do que de ti. Porque a tua palavra já foi divulgada, a tua palavra está sendo semeada. Agora, somente a terra que recebe essa palavra é que pode multiplicá-la, frutificá-la. Então, que essa palavra, meu Pai, que esta oração venha ao encontro da necessidade dessa criatura, de forma que ela, quando beber dessa água, por um ato de fé, venha ser beneficiado com a cura, saúde física e espiritual. Ó meu Pai, ensina-nos a ensinar teu povo o caminho de Abraão, o caminho da fé, para que o teu povo, por si mesmo, pela fé, pela obediência à tua voz, venha conquistar e viver a partir de então na dependência dessa palavra. Eu te peço por todo o teu povo, por todas as pessoas que creem e por aquelas que talvez, por estarem tanto tempo desiludidas da vida, não tenham conseguido obedecer. Venha lhes dar a força, meu Pai, para que elas venham obedecer e tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço. E todos que creem digam amém e graças a Deus. O rosto envelhecido de Abraão mostrava sua dor para quem o via, e o tempo lhe tirava a esperança de que um dia um filho abraçaria. A voz de Deus um dia ele escutou. Pois é, minha amiga, meu amigo, não é a minha voz que você tem que escutar, é a voz da palavra de Deus, a voz da Bíblia, a voz de Deus, que fez com que Abraão se tornasse o grande Abraão, amigo de Deus. Ouça essa voz, obedeça, e você vai ver que você vai viver uma vida diferenciada da de hoje, sem depender de ninguém, a não ser da voz de Deus.
Amanhã estaremos de volta aqui neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Prometendo fazer dele uma nação, e em obediência ele partiu, mesmo sem saber